Sempre haver um alvorecer. Bom, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso grupo de estudo. E aí, Deise, pessoal que está sumido, Deise e Fátima, quem quer fazer a página e a prece de abertura? Hoje eu vou só ouvir, né? Porque eu tô mais perdida que sabe lá o Tá quê. bom, então sobrou para a Deise, voluntária. Capítulo, Voluntária, né? capítulo 95. Ah, tá. Pode fazer a prece primeiro, Deise. Tá, deixa eu só me achar aqui. Pode começar? Pode. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, te agradecemos, Senhor, por todo o amparo, pelas lições abençoadas nos estudos, nessas páginas que recebemos constantemente. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida e pedimos, Senhor, que a nossa tarde possa ser abençoada, possa ser uma tarde de entendimento, de lições entendidas, para que possamos trazer ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Nos abençoe, Senhor, a todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, participando, todos os nomes que estão em nossos cadernos e todos os nomes que vierem à nossa mente. Abençoa também, Senhor, o nosso planeta, que a paz possa chegar a cada canto, Senhor. Muito obrigada, graças a Deus. A lição é aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo, de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Quem vai falar? Eu vesti a carapuça. Pois é, a gente sempre é impressionante como todas essas lições encaixam perfeitamente nos nossos, não é? Não tem uma lição que você não diga assim, nossa, esse puxão de orelha é para mim, não é? Sempre a gente tem isso. E aqui, vendo essa lição, eu achei muito importante
quando ele vai dizer que cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. E aí a gente fica achando que às vezes é por acaso, por uma circunstância, que determinado livro veio à nossa mão, que nós chegamos em tal reunião, que, enfim, a gente fica achando que é a simples casualidade. Deixa estar que por trás disso, às vezes, tem um trabalho intenso para que aquela circunstância possa ser instrumento de despertar. E a gente vai ser cobrado. A gente está no meio há 2000 anos, e aí tem um personagem, o Sulpício Tarquinius, que ele assistia, várias vezes ele parou para assistir as pregações de Jesus, porque ele ficava meio que magnetizado. Mas ele saía de lá e continuava fazendo, tendo os procedimentos equivocados enquanto humano, né? Enquanto vinculado a interesses passageiros, transitórios. E aí a gente fica achando, não, então foi perdido, né? Ele ficou ouvindo aquelas pregações e aquilo ficou perdido. Mas não fica perdido, porque vai chegar um momento, porque como espírito eterno, aquilo está gravado, arquivado. Claro que a hora que ele se der conta que ele perdeu a oportunidade, ele vai sofrer bastante, né? Porque a gente vai sofrer por não ter aproveitado. Imagina aquela dádiva de estar frente a frente com Jesus, de poder ouvi-lo, de poder, né, tocar-lhe as vestes, enfim, e você não aproveitou. Mas ali você foi, ele chega a comentar, né, na casa de Pilatos, a filosofia estranha pregada por aquele nazareno. Ou seja, aquilo ali, de uma certa maneira, mexeu lá com os seus conceitos, mas não conseguiu ainda acordá-lo. Como o próprio Públio Lentulus, quando ele está de frente com Jesus, lá à beira do Tiberíades, e escuta a fala dele, aquilo só vai ressoar na alma dele lá para frente, mais de 20 anos depois, quando ele se dá conta, né, da oportunidade que ele perdeu. E acho que a gente é assim também. Aí a gente pode dizer assim, mas a gente não tem como encontrar com Jesus. Mas tem, porque muitas vezes a vida nos apresenta Jesus de muitas formas. Através da conversa de uma pessoa simples que vem trabalhar na sua casa, singela, mas que ela traz a simplicidade, traz, não é o contato com um vizinho, um folheto que chega à sua mão com uma página que vai mexer com você. Então, eu acho que esse convite é feito, e ele diz que não é, que a gente não pense que é o acaso, que forças ocultas dirigem, né, a nossa existência. Aí a gente vai lá para Kardec. Os espíritos interferem em nossa vida. Aí ele vai dizer muito mais do que possais imaginar. De ordinário são eles que vos conduzem. E aí a gente aqui reforça isso. Mas tem outras coisas aqui que eu acho que são importantes. Aí ele diz: não te faças, pois, desatento, porque a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Aí a gente lembra também do nosso lar. Quando André Luiz vai sendo colocado assim, ao lado de situações que para que ele reflita sobre o desapego, aquela coisa da ideia da minha mulher, os meus filhos, a minha casa. Então ele vai para a casa de Lísias, que já tem uma segunda, o Lísias, né? Ou Silas, né? Como aqui são, que já tem uma segunda família, que ele está em nosso lar com as duas esposas.
ele é colocado em, assim, situações chegam, catucando-lhe a alma para que no momento em que ele se depare com a situação, ele tenha uma reação favorável. E aí você vai vendo a providência agindo, nos preparando para o enfrentamento das provas. Isso acontece com todos nós. A gente pode até se fazer de desatento, como ele diz, mas acontece. Vocês podem falar, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário da página. Daisy, alguma coisa que a página é sua. Não? Então, Eu queria falar só do finalzinho aqui, do último fala. parágrafo, quando ele fala assim, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa, né? Porque aí a gente vai dizer assim, eu sabia, mas não agi, né? Ah, mas eu sabia, mas não testemunhei, né? Não coloquei aquilo que eu sabia em prática, né? É verdade. Então, aí ele fala, é melhor não saber, porque depois que a gente já tem o conhecimento, a responsabilidade, né, que nos aumenta, né? É verdade, é verdade. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente passa para a Gênesis. Tá, por favor, estou perdidinha. É com você, Glória. Vamos começar aqui, peraí, deixa eu ver aqui, porque... 24, é o item 24, do capítulo 15. Peraí, o cego de nascença, é isso mesmo. Pode começar? Pode. O Pepita, é grande a beça esse trecho aqui de João. Eu acho que eu vou ler tudo, né? Para depois. Aí, É né? grande, mas ele é a leitura É, fácil, dá para ler, é. depois aí Eu comenta. vou ler. Aí eu fiz algumas anotações aqui. É umas coisas informativas, assim, porque tem coisas no que Jesus fala e que às vezes a gente é, não entende, né? Então, quando você vai lá no Velho Testamento, tem coisas que esclarecem, né, um pouco. Não que eu saiba o Velho Testamento, não sei nada, mas vou me informando aqui e ali, né? Cego de nascença, item 24. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E lhe disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: Não é este o que estava assentado e pedia esmola? Uns respondiam: É ele. Outros diziam: Não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu: Aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe:
Onde está ele? Respondeu o homem: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abrira os olhos. Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrara a vista. Ele lhes disse: Ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: Esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, dissensão entre eles. Disseram de novo ao que fora cego: E tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele. E os interrogaram assim: É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: Ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: Glorifica a Deus. Sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: Que te fez ele? E como te abriu os olhos? Respondeu o homem: Já vou-lo disse, e bem o ouvistes. Por que quereis ouvi-lo segunda vez? Será que queirás tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Se tu, seu discípulo, quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que, este não sabemos de onde saiu. O homem lhes respondeu: É de espantar que não saibais de onde ele é e que me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honre e faça a sua vontade, a esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Disseram-lhe os fariseus: Tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expulsaram. Bom, aqui a gente já falou, né, sobre todo esse magnetismo de Jesus, coisa e tal. Mas aí tinha coisas, né, tem coisas assim que a gente vai lendo e que a gente não entende por que estava nesse contexto, né? Então, só a título assim, de informação, eu vi numa explicação de um pastor evangélico, tá? Eles estudam muito as escrituras, né? Então, ele diz o seguinte, com relação a todos as curas, né? Todos os sinais que Jesus trouxe. Os rabinos, eles consideravam que o Messias, quando viesse, ele teria que operar pelo menos 4 milagres chamados messiânicos, quer dizer, que só poderiam ser operados pelo Messias. E isso está lá em Isaías, né, que foi assim, acho que o profeta que eles mais
respeitam com relação à vinda de Jesus, né? Eu até separei aqui o que diz aqui Isaías, ó, no capítulo 35. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará canções alegres. Então, eles, em cima disso aqui e de outros profetas, eles estabeleceram que o Messias teria que operar alguns milagres, né, que seria curar, teria que curar um leproso. E Jesus, né, a gente sabe, 10 de uma vez, né, teria que expulsar um demônio mudo. Isso aí está lá nos ritos rabínicos, né? Teria que curar um cego de nascença e teria que operar uma ressurreição, que não está em Isaías, está, acho que é o profeta Jonas, parece. Então, Jesus, logicamente, a gente, né, sabe, ele não precisava provar aos fariseus que ele era o Messias, mas ele fazia questão de, nos dias de sábado, se apresentar operando as curas, né, operando os milagres, para mostrar que, olha, não é só contrariar o que está escrito ali nas Escrituras, é fazer tudo aquilo que o meu Pai, né, que Deus, né, o designou a operar ali, né? E aí, com relação a esse cego de nascença, eles tinham assim uns rituais, né? Os rabinos. Toda vez que se operava um milagre, né? Eles iam observar aquele fato, né? E depois eles tinham que interrogar a pessoa que era curada. Tinha que fazer um relatório lá, né, para ver. E eles é que iam dizer se aquilo era milagre ou não, né? A cura dos leprosos, eles faziam era um monte de preceitos para olhar que tipo de ferida, enfim, né? Uma porção de coisas. E então aqui esse cego de nascença, ele é mandado para esse tanque justamente porque nesse tanque era um dia em que se reuniam ali vários fariseus, vários rabinos, doutores da lei, coisa e tal, e ali ele cura o cego de nascença porque era um sinal do Messias, né? E eles vão investigar, aí chama o pai, chama a mãe para ver se realmente ele tinha nascido cego, né, para poder atestar, né, que seria. E outra coisa também que ele faz, quando ele coloca lama, isso para eles era algo absurdo, porque ninguém poderia mexer em barro no dia de sábado, porque mexer em barro era o mesmo que você é, é, fazer como os oleiros, né, que faziam os tijolos, os vasos, coisa e tal. Então, mexer em barro em dia de sábado também era algo incrível. E outra coisa que eles faziam, quando eles achavam que a pessoa estava blasfemando, mentindo, coisa e tal, eles tinham 3 preceitos. Um era fazer em relação à sinagoga, né? Eles eram suspensos, primeiro 7 dias, depois 30 dias, e por fim era excomunhão, era expulsão, não podia mais frequentar a sinagoga, né? Então, Jesus vem, opera essa cura, né, desse cego de nascença, e é o próprio cego que vai contradizer os doutores da lei, dizendo o seguinte: ué, mas se ele não é de Deus e faz aquilo que, né, a princípio está
na lei que os fariseus ensinam, né? É curar, né? E até então não havia realmente nenhuma notícia de que um cego de nascença tenha sido curado por qualquer profeta, né? Então, o próprio cego vai dizer para eles, né, vai falar, olha, mas se ele não é de Deus, é de espantar que não saibais de onde ele é e que me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honra e faça a sua vontade. A esse Deus exalça. E eles ficam tão contrariados que expulsam esse ex, né, esse ex-cego, né, esse cego, né? E os pais aqui a gente vê que eles ficam com medo aqui, né? Até aqui está explicado, né? Que quem quer que reconhecesse a Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga, né? Então, todas essas situações, né, que Jesus colocava para os fariseus, os contrariavam demais, né? E cada vez mais ele é perseguido, e aqueles que se convertessem, que eram realmente expulsos, não poderiam mais frequentar as sinagogas, não poderiam mais voltar ao convívio, né, dali entre os rabinos, os fariseus, né? Agora, não sei se, Pepita, se você quer falar alguma coisa ou se a gente vai para a explicação do Kardec. Não, por mim, eu acho que você explicou tão direitinho, Fê, com os seus esclarecimentos. Eu não quero fazer nenhuma colocação, a não ser que outra. E agora a gente vê, o que espanta é a coragem desse cego de nascença que ele enfrenta, porque normalmente eles se acovardam diante dos rabinos, né? Eles ficam acuados, né? Mas ele não, ele peita que muitos, assim, mal são curados, eles depois até, digamos assim, vão negar o mestre. Ele não. Ele argumenta de uma maneira bem, digamos assim, É. bem eficiente, bem, né? Kardec vai falar aqui, né? Justamente pelo o homem simples, mais simples, vai dar uma lição de moral neles, Vai, né? vai. Pode ler. Bom, então aqui vem a explicação, né, de Kardec, que é o item 25. Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Nada aí há de fantasista, nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltam justeza nem oportunidade. Então, aqui a gente vê justamente aquilo que está na página, né? Quer dizer, eles aprenderam a vida inteira nas sinagogas, que curaram um cego, que seria um sinal do Messias, coisa e tal. E ele agora vai, e ele, como você falou, né, Pepita, ele vai peitar o fariseu. Ué, mas como ele não é de Deus, né? Ele só pode ser, né, um enviado de Deus, né? O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação à só ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, dir-se-ia ser do nosso tempo o fato. Então, ele sabe bem aqui, Kardec, a quem ele está se referindo, né? Ao clero, É. que depois vai falar aqui embaixo, né? Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais,
não, peraí, desculpe. Os espíritas cuja doutrina é a do Cristo de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam em Jesus o Messias. Excomungando-os, a Igreja os põe fora de seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pode admitir seja um possesso do demônio aquele que o curara, e porque rende graças a Deus pela sua cura. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo, e sobre os que isso conseguem lança-se anátema. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado curar-se com os espíritas que possuem esse dom, porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem, por ser do diabo esse pão? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo do Cristo. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhes-ia dito: como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, diz que aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado para a sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnado. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Eu pensei uma coisa aqui também, lendo que quando Kardec diz que se não era uma expiação do passado, né, que Jesus falou, mas, né, ele não traz pecado do passado, e quando ele fala que era uma provação apropriada, a gente está vendo lá há 2000 anos a questão dos missionários que vieram, né, ao tempo de Jesus, vieram para se sacrificar, vieram aceitar, né, a imolação. E aí eu também fiquei pensando, muitos espíritos também, eu pensei até aqui, né, de repente, esse espírito, esse cego de nascença, poderia ser também um missionário, né, que veio para que Jesus também pudesse mostrar aquilo que ele teria que mostrar no meio né, daqueles fariseus, né? Então, com certeza, né, uma provação, mas também eu pensei que ele também poderia ser um espírito né, que também veio, né, para que Jesus pudesse mostrar esse
essa sua face, né, messiânica, né, que era o Messias, lógico, né? E aí eu não sei se o que que vocês acham também, se poderia, se muitos desses que foram curados também poderiam ser também missionários, né, que vieram para que Jesus também, Jesus não precisava disso, mas também não precisava que se morresse, né, nas fogueiras, aos leões, né, jogados aos leões. Eu não sei, Eu mas acho, falem aí. Glorinha, eu acho que ele não era um espírito qualquer, porque senão ele não teria tido a coragem de enfrentar os Exatamente, ainda rabinos. tem isso. Não é qualquer um. Você vê que o pai e a mãe tipo assim, ó, pergunta a ele, quer dizer, que se acontecer qualquer coisa, acontece com o filho, mas eles se preservaram. Então, com medo, e ele deixa claro isso aqui, com medo eles se preservam e É, pedem que o filho seja interrogado. E o filho, ele é aquelas pessoas que, digamos assim, podia ser pobre, podia não ter instrução, mas ele tinha uma fala coerente, firme, inteligente, não é de um espírito, digamos assim, que não tem já um é, determinado esteio moral e espiritual, né? Que nós somos mais covardes, né? O espírito, né? Ali havia um espírito já com uma determinada fibra, né? E aí, e ele deixa, e o pois que é. eu achei interessante é essa colocação que ele afirma, olha, eles tinham noção da reencarnação, porque quando os apóstolos perguntam, foi ele que pecou ou foram os pais? Se ele era cego de nascença, o pecado dele foi anterior ao nascimento. Então, eles intuitivamente, ou seja, eles tinham essa consciência de que a pessoa tinha outras existências e que aí você vai pagar, né? Tem aquele negócio, pagar até a quarta geração. É, exatamente. É, mas é isso. Acho que acabou, né? Acabou o horário, mas se alguém quiser fazer alguma colocação rapidinho, acho que pode. Alguém gostaria de falar alguma coisa? É, Não? Fala, Verinha. Verinha, você fechou o som. boa tarde. No início da leitura, Cego de Nascença, ele fala assim, não é por pecado dele, nem dos que puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Então, Exatamente. já está se falando que ele seria aquela pessoa que, uma daquelas pessoas que Jesus usaria o seu poder e o poder de Deus, né? Ele diz, Jesus diz, é preciso que eu faça as obras daquele que me enviou no dia, quer dizer, enquanto ele está aqui, Enquanto ele estava entre nós. É, né? Depois vem a noite, quer dizer, na qual ninguém pode fazer obras, quer dizer, quando ele voltasse para o outro lado, né, para o mundo espiritual, ele não poderia fazer aquilo que ele estava fazendo ali. Eu achei lindo essa frase, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse trecho é muito bonito, Verinha. E Muito aí ele faz já uma alusão ao período, à noite profunda e longa que a humanidade vai passar, que Idade foi Média. exatamente na Idade Média, quando a igreja assume, quer dizer, ela assume o cristianismo para deturpá-lo, para aviltá-lo, e aí realmente todos que pudessem, que fizessem essas curas, por exemplo, iriam ser queimados, ser colocados como bruxaria, aquela coisa toda. A Glorinha colocou muito bem, porque na realidade a igreja ela repete a postura dos, né, dos rabinos, né, dos fariseus. Ela repete a intransigência total, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não serve, então a gente manda para a fogueira. Isso aí, e Jesus sabia, ele tinha estrutura para fazer aquilo, para peitar a humanidade inteira. Ele tinha essa estrutura. E ele sabia que quando ele partisse,
uma noite profunda. E essa noite não é uma noite de uma noite, é de um milênio. É, Um muito dia tempo. é um milênio, né? Segundo o próprio, né? Depois André Luiz vai falar, um dia é um milênio. Essa Uhum. noite é uma noite de um milênio, ou mais, né? Vamos lá, então, para... Me fala onde parou, por favor. Olha, nós paramos depois da morte física. Ele está avaliando o cérebro do encarnado doente e daquele espírito que está assim profundamente vinculado a esse enfermo, e ele chega à conclusão de que os dois cérebros são praticamente idênticos. A diferença é que o desencarnado já é uma matéria um pouco mais sutil, mas eles apresentam as mesmas características, o que significa que essas duas almas estavam profundamente entrelaçadas, que era uma obsessão recíproca e que, digamos, o pensamento de um repercute na mente do outro e que, enfim, não era uma coisa, um era vítima e o outro obsessor. Eles se era uma obsessão recíproca, com consequências muito graves e fortes. Então, vamos prosseguir. Verinha, você quer começar a leitura? Qual é o parágrafo, por favor? Destaca. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Tá, já É, achei. Bom, Eu não achei. É que eu fiquei lendo o livro, porque eu fiquei 2 ou 3 semanas sem estar participando. Aí eu não sei onde parou, fui não lendo, tem lendo, lendo. problema. Então, vê se você se encontra. Vou Sim, pedir então a Magali para começar. e o seu livro? Levanta aí, qual é o seu livro? Ah, é não. igual. Qual é a tua página, A minha Pepita? página é 44. 44. Então tá Ó, bom. E qual é o parágrafo? o prestimoso mentor argumentou sorridente. Não está nessa página, não. Eu vou procurar. Então, mas deve estar aí por perto. Pode começar, Magali. Não atrasa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispíritico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiro dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar da corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os fininhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo.
Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai, ele estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Bom, pode comentar, Magali. Nossa, eu achei lindíssimo esse parágrafo, eu grifei ele todinho, e aqui ele faz um gerúndio perpétuo, né? Quer dizer, sempre continuando aquela ação, né? Como a gente lê hoje, aprendendo, a gente está sempre aprendendo, evoluindo. E aqui o que ele comenta logo no início, né? Que logo após o sepulcro, então o nosso perispírito, ele não vai já ir direto para um paraíso, como acho que muitos de nós talvez pensávamos ou pensamos ainda, né? Não sei se já caiu a realidade para todos nós, mas a gente vai em um contínuo processo de aprendizagem. Aí ele cita, para comparar, para elucidar melhor para nós, o crescimento das árvores, a fêmea, né, do tigre lambendo os filhinhos, que ela está aprendendo os rudimentos de amor, do amor, isso é muito, muito bonito, né? O símio organizando a faculdade da palavra quando ele está guinchando. E o que fica bem claro aqui é que a obra ela está longe ainda de ser completa, né? E que a gente ainda precisa suar bastante para chegar, para ter todo esse muito trabalho para a gente conseguir essa evolução. E aí eu encerro aqui porque o final é maravilhoso, né? O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Quer dizer, por mais difícil que está a nossa vida, a gente tem uma cooperação do Pai, que mais que a gente vai querer, né? E ele nos chama de filho, e é assim que a gente vai evoluir, o Pai sempre dando a mão ou nos carregando no colo. É isso, Pepita. Eu até gostaria que tivesse alguém assim bom, né? Quem sabe um desce aqui para explicar isso melhor, mas que é algo assim profundo demais quando ele vai falar da crisálida da consciência que reside no cristal, cristal. Então, quantos milhões de anos nesse processo de crescimento para chegar a ser o que nós somos? Então, você se imagina no cristal a crisálida da consciência que rola nos rios. Aí a gente vê aquela pedrinha, aquele mineral, É reside o no mineral, cristal. Aí ele exatamente. vai falar das árvores centenárias. Aí a gente vê que tem, assim, na Europa, até nos Estados Unidos, tem árvores, assim, centenárias, né? O pessoal diz que quem planta tâmara não come tâmara, porque ela só vai dar fruto, sei lá, mais de 50 anos. A nogueira dá fruto também, não sei depois de quantas décadas. Eu acho que quando eu era criança eu ouvia que era 50, mas também não fui conferir para ver. Mas, assim, árvores seculares, aí você imaginar que ali se está trabalhando a, a memória. Então, aquela árvore que a gente diz assim, é um vegetal, ele sente, ele armazena o que ele vive, ele armazena o que ele vive no inverno, no verão, quando alguém chega para machucá-lo, ou para podá-lo, ou para destruí-lo. Então, essa árvore, né, ela armazenando, trabalhando o processo de memória. Quando que eu podia imaginar que aquela plantinha ali, ela está trabalhando a memória? Quando E aí ela ele vai. espalha, né, Pepita? Quando a árvore espalha as sementes e os frutos, aquela semente é a memória, não é? Da árvore Sim, está tudo integralmente, né? ali, é o DNA dela, está tudo É ali, isso aí, está tudo trabalhando a ali. memória. E tá, mas eu digo assim, ela armazena ali naquela semente, ela armazena aquilo tudo, né? Aí ele vai falar se tudo que ela suporta, é,
dos golpes do inverno, das carícias da primavera, e aí ele vai falando do animal, aí a gente vai caminhando. Aí você vai dizendo, mas aonde que tem a mutação? Isso não é no nosso plano. Segundo a gente aprende, esse elo perdido que o pessoal fala na sequência, ele se processa nos planos da espiritualidade. Não é aqui. Por isso que a gente não acha o elo perdido. Aí ele vai falar da fêmea, do lambendo o filhote, aquele protegendo o filhote, olha o instinto maternal, olha tudo aí sendo trabalhado. A gente vê determinados assim macaquinhos e animais mesmo, eles têm ciúme, eles têm espírito de proteção das pessoas que estão assim. A minha filha tem 2 cachorros, né? Um é porte assim grande, mas ainda tem 1 ano, né? Acho que ele fez 1 ano agora. E o outro é velhinho, eu esqueci o nome, a raça do outro. Aí, de repente, a gente estava no jantar, aí o Beto, sem querer, ele foi para debaixo da mesa, o Beto, sem querer, pisou é, na patinha do filhote desse grande, que já tem 1 ano. Não, não. É. Aí o outro veio foi correndo para ver o que tinha acontecido. Aí ficou em volta dele, lambendo, protegendo, coisa e tal, só para ver por que ele estava latindo. Quer dizer, foi um latido de dor, né? E aí ele fez esse processo. Aí a gente vê esse carinho todo. E aí a gente, isso que a Magali já falou, dessa obra de colaboração entre nós e o Pai, mas eu acho que nesse investimento todo, nós temos a pretensão de achar que nós somos fecundados e gerados em 9 meses. A gente tem a pretensão de achar que somos fruto de uma gestação de 9 meses. E aí, depois de todo investimento, depois de tudo isso, quando a gente joga fora a vida, ou a gente simplesmente não se conforma e a gente pensa, quanto investimento, quanto trabalho, quanta coisa a gente está jogando, quanta irreverência da nossa parte com relação ao Criador. Eu acho que é por aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu até agradeço. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ninguém quer falar nada? Para mim também falta conhecimento, então eu não vou prosseguir aqui. Fala, Glorinha, você também está querendo falar? Não? Verinha? Não, eu assisti uma parte do Décio, eu estou gostando muito de assistir os estudos Ah, dele. ainda bem, ainda bem. Amando, tô amando. E aí ele diz que a glândula pineal se iniciou nos peixes. Eu falei, É, nossa, não sabia disso. Achei interessante isso, ele diz que né? os peixes já têm a glândula. Os pássaros, o pássaro, se tirar a glândula pineal, ele não consegue achar o rumo. É como se fosse uma bússola. E aí Sim, ele se perde, ele não consegue acompanhar, porque aí você diz assim, como é que os pássaros, quem passa essa informação? Como é que eles migram de um, de um hemisfério para o outro, né? Quando chega o inverno? Como é que aquele pode? E o esse peixe que faz a piracema? E aí a gente constrói as barragens e ele se mata ali para tentar subir, para chegar à nascente do rio, né? É impressionante, né? É incrível, né? acho que é peixes, aves, né? Répteis, anfíbios, répteis e o ser humano, né? Muito lindo. Eu não sabia. Estou aprendendo muito. Viu? Muito legal. É melhor do que a Maísa, é bem melhor. Você me Eu bem mandava a Maísa e eu digo, eu fico com o Décio, mas eu não podia falar isso para você, não. gosto da É, mãe. é. Bom, quem vai continuar? Você já Ela se encontrou, Verinha? encontrei. Posso continuar? Pode. Pô,
em seus substantes, sem que existisse ânimo suficiente para trazer comentário aos seus elevados conhecimentos. Logo após, indicou uma medula espinhal e continuou. Creio ociosa, qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba na tépida água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e funcionando invariavelmente. Para adquirir movimentos sinistros, dificuldades e raciocínios, experimentar a vida, e por ela foram experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritas de ontem. A boa nova de Cristo é a matéria de Verinha, hoje. Tá eu acho que, picotando. não sei se está picotando e a tua voz está dando ressonância. Você está com algum outro aparelho ligado aí perto? Não, tem o ventilador e o ar Não, não, refrigerado. não sei. Alguma coisa que está picotando. Tá ruim o som. Tá, tá. Então é melhor outra pessoa ler, né, Pepita? Porque eu só É, estou com isso aqui, tá. Então, tá bom? quem gostaria de ler? De Norá, quer ler um pouco? Quem, Lúcia, quer ler? Aqui tem muito barulho, aqui do lado. Posso ler, Tá. Pepe? O que que eu faço? Eu começo de onde parou? Ou... Não, se a Verinha quiser comentar esse parágrafo que ela leu, pode terminou o comentar. Tá, falta uma linha. Termina aí, Verinha, só esse parágrafo. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Então, ele está falando, né, que nós caminhamos por muitos e muitos milênios até chegarmos a seres humanos, né? Ele vai, então, comparando crescimento, desde a ameba, aí vai adquirindo, até chegar ao homem, né? Nós temos uma longa caminhada. É isso que ele quis dizer aí, nesse pedacinho. Glorinha, lembra quantos milênios para Jesus preparar o planeta para que se tornasse habitável para a gente? Só para preparar Acho que 4 bilhões e meio, né? 4,5. 4 bilhões e meio. 4 Bi- bilhões e meio, só para Bi. preparar a casa. E a gente tem pressa porque quer resolver os problemas todos hoje e queremos assim galgar um monte da perfeição para amanhã, né? Sabendo, e ele diz, claro, que, digamos assim, são um trabalho árduo de milênios, né? De milênios. Pode prosseguir, Lúcia. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar,
Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu, findo breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Pode comentar, Lúcia. Tem coisa aí aberta para... Ele falou, exemplificou aqui, né, foi falando da divisão, entre aspas, das partes do cérebro, né, e comparou elas a uma casa de 3 andares, né? E falou aqui em lobos frontais, isso aí já quem conhece bem o cérebro, né, e o córtex, esse negócio, eu não conheço. Mas aí no final, Gazinho, é que ele mostrou, definiu bem, né, que num desses andares, ou num desses lobos, moram o hábito e o automatismo, né, que é o que muita coisa a gente faz, respira sem precisar dar comando, coisas que fazem você automático, né? Você levanta a mão, você não pensa, eu vou levantar a mão, esticar um braço para pegar uma maçã. Você pensa que vai pegar a maçã e um monte de coisas se desenrolam até a tua mão chegar lá e você pegar a maçã. E no outro reside o esforço e a vontade, que é o que a gente faz hoje em dia, que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Tentando se melhorar, a vontade de melhorar, ou até fazer coisas erradas também, né? Que a gente vai decidindo ali o que quer fazer. E no outro, demoram o ideal da meta superior a ser alcançada. Essa parte ainda não está bem desenvolvida, né? O que seria o superconsciente, né? E conforme nós formos trabalhando esse esforço e a vontade, melhorando isso aí, no bem, né? Em nos melhorarmos, nós vamos desenvolver essa parte do superconsciente, que seria já o futuro, né? A comunicação com os espíritos, com a parte desencarnada, né? Eu entendi assim, Pepita. Bom, gente, acho que esse aí, segundo minha irmã, falta pouco tempo, tem muita coisa para gente, muita coisa para a gente conversar. Então, eu fico apenas no início do primeiro parágrafo que você leu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, que você já falou, e sede das atividades do subconsciente, sede das atividades do subconsciente. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, o porão, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, é lá que tem o arquivo de todas as nossas atividades ao longo dos milênios.
Estão todas lá nesse subconsciente, nesse porão, e aonde está o nosso instinto. O que que é instinto? Porque são as experiências repetitivas que viram automático. Então, por que que nós ainda temos mais facilidade de praticar o mal? Porque durante muito tempo nós desenvolvemos o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa... Então, isso ainda é automático. Então, com o esforço, com a disciplina, com a vontade, a gente vai tentar transformar esses instintos, sublimá-los para que a gente possa alcançar depois, né, os outros andares. Então, ele vai dizer que é aqui, ó, na nossa base aqui, né, reptiliana é aqui embaixo, né, aqui já coisa, o intermediário pega essa parte aqui, o frontal está aqui. Frontal é o homem do futuro, é aquilo que a gente almeja ser, é o homem espiritualizado, é o homem com potencialidades infinitas, como era o Chico, como era, de repente, Eurípides Barçanufo, como era Gandhi, como acredito que outros, com certeza, a providência divina, de vez em quando, manda uns homens desses, que são mais espírito que matéria, para nos mostrar que é possível, sim, que a gente ultrapasse as nossas fronteiras, os nossos limites, buscando esse terceiro andar. Mas aí a gente, na próxima semana, a gente volta a falar sobre isso. Então, eu vou só marcar. Ô, Pepita, aqui não dá tempo agora. Esse desenvolvemos o orgulho. Eu acho que é um crescimento. Naquela época, era a lei da sobrevivência, entendeu? Era a pessoa não tinha ainda essa ideia do grupo, da união, mas não é que a pessoa desenvolveu aquilo. Eu vou desenvolver o orgulho, eu vou ser. Não é isso, era consequência da situação em que a gente se encontrava, que nem a árvore lá. A árvore está lá, ela é a árvore que está lá para desenvolver uma coisa. Quando nós viemos num corpo assim já com tipo, não era humano de agora, era aquele ser daquela época, ele também estava desenvolvendo coisas, e naquele momento o egoísmo, talvez, eu estou aqui elucubrando, tá? Seria a sobrevivência dele. Porque não, entendeu? Não tinha comida, não tinha nada. Um exemplo, sei lá. Eu não entendo isso como eu desenvolvi orgulho, porque eu escolhi o caminho errado. Eu não entendo assim. Porque, eu volto a dizer, no meu conceito, se for isso, me criaram com muita possibilidade de erro, já que olha onde nós estamos hoje, depois de milênios. Então, erraram feio no projeto. Pensando como engenheira, erraram no projeto. Então, eu não entendo que ninguém errou no projeto, muito menos Deus. Então, acho que era consequência, era a evolução, assim como veio lá do mineral para o vegetal, para o humano, foi a consequência do caminhar, entendeu? Até os Mas, nossos Lúcia, defeitos, olha só, entre hoje defeitos. a Perdão. gente pode demorar mais ou menos em determinadas situações. Deus não fez ninguém para ser preguiçoso, mas às vezes a pessoa passa uma encarnação inteira de ócio. Ela perde oportunidades ou voltada para a vaidade, ou voltada. Ou seja, são tendências que a gente vai, se agarra, a gente tem prazer em abraçá-las e a gente, muitas vezes, passamos várias e várias reencarnações nos perdendo em paixões desvairadas, na busca de aventuras ou de outras coisas. Então, que a gente traz isso, que inicialmente tem a lei da conservação e Isso. da sobrevivência, isso faz parte de uma lei inicial. Mas hoje, Lúcia, todos nós que estamos aqui, em volta desses livros, já deixamos de ser espíritos primários há muito tempo, há muitos milênios. Mas por que que Milênio para o continuamos? universo não é nada, tá? Eu, Milênio é para eu sei, nós, Lúcia, para mim, né? eu sei que não é nada, mas eu digo assim, ninguém está, digamos assim, condenando ninguém, mas está assim,
dizendo que, olha, nós muitas vezes permanecemos por escolha, por vontade, em determinadas estações. Aí a gente não caminha, não desenvolve, mas não foi Deus. É a escolha nossa, não é Deus. Ele está sempre nos cutucando. Olha a página inicial, ele está sempre nos cutucando para que a gente possa acordar, para dar um passo à frente. Mas às vezes a gente não quer andar, não, mas eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, sentadinha embaixo dessa árvore, está tão gostoso, não quero fazer nada, está tão bom, tomando banho de rio, e não quero fazer nada, né? Então, a gente, não tô culpando, mas nós vamos fazendo escolhas. Então, a nossa caminhada pode ser mais dura ou menos dura, mais lenta ou menos lenta, não é? Mas é fatal, o nosso progresso é uma fatalidade, graças a Deus. É. A chegada à perfeição também é uma fatalidade, né, gente? Graças a É. Deus. Mas faz parte do processo, entendeu? Isso que eu quero dizer. Faz parte, nada é assustador. Faz parte do processo. Agora traz Vamos lá. sofrimento. Uhum. Bom, então, Glorinha, cante uma música aí pra gente poder ir assim para o céu por algum momento. Mais longo caminho, confia, luta e mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu, amando sempre mais, te envolverás em luz, encontrarás
nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudar essas obras. E como vimos hoje, sabemos que não é o acaso que nos reuniu e nos trouxe essas obras para estudo e reflexão. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos aproveitar essas reflexões e fortalecer a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo de tornarmos pessoas melhores, de trabalhar as nossas tendências ainda materializadas e tentar espiritualizar-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que passam pela nossa mente. Pedimos ainda que abençoes a todos os espíritos que foram trazidos para participar desse momento de estudo. E abençoa, Mestre, a toda a humanidade. Que possa haver na humanidade o desejo de construir a paz, o desejo de sermos pacíficos, compreensivos, tolerantes, irmãos. Então, muito obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.